Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, desde já eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal, deixe o teu like, o teu comentário, fala aí para mim o que você acha aí do que está acontecendo no Brasil, deixe a tua opinião, que para mim é muito importante. Me ajuda aí a chegar nos 100 inscritos, ok? Pessoal, quero falar aqui com vocês sobre a CPI, né? A CPI aí desses atos que aconteceram em Brasília, né? Tava falando aqui na CNN, numa notícia que saiu, que tá falando o seguinte, ó: Lula resiste, mas parte da base governista insiste em CPI sobre ataques em Brasília, né? Fontes ouvidas pela CNN explicam receio de que comissão poderia atrapalhar o andamento de projetos no Congresso, né? Parte da base governista, eles estão insistindo na CPI, do PT, né? Parte da base do PT está insistindo na CPI. Por quê? Porque eles querem provar que o Bolsonaro tem envolvimento aí nesses atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. E parte grande, a maioria que quer fazer a CPI é da base do Bolsonaro, né? Da base da direita, que querem provar que isso não foi armação da direita, que isso tem a ver com infiltrados pagos por alguém para ir lá e fazer aquele quebra-quebra. É óbvio que no meio dos infiltrados haviam bolsonaristas? Sim, haviam bolsonaristas. Haviam pessoal de direita, conservadores? Sim, haviam. Por quê? Porque foram inflados. Eu vejo dessa forma, sabe? Eu não vou ficar aqui passando pano para ninguém. Eu acho o seguinte: eu participei de manifestações aqui perto da minha casa, eu ia nas manifestações ali quando meu marido chegava do trabalho, e chegava ali, a gente segurava, cantava o hino do Brasil, o hino nacional, segurávamos ali a bandeira, ficávamos ali um pouco, conversávamos com alguns manifestantes e a gente vinha embora. A gente ficava ali por volta de meia hora, sabe, assim, às vezes um pouquinho mais, né? Porque também eu também trabalho em casa, né? E na época também eu não tinha o meu canal aqui do YouTube nem nada, mas eu trabalho em casa, também tenho criança, então a gente não podia ficar muito tempo. Mas eu participava e meu esposo também, pessoas também que eu conheço que participavam das manifestações, mas se eu percebesse que qualquer momento que eu tivesse na manifestação, que eu percebesse de qualquer ato de vandalismo, qualquer briga, qualquer discussão, eu saía fora, certo? Durante o tempo que eu fui, que foram umas 6 ou 7 vezes, nunca teve esse tipo de briga, não tinha nada ali, era manifestação pacífica. Inclusive o pessoal falava: olha, juntem os lixos, não deixem garrafa de água vazia jogada. Eram tudo muito bem limpo e pacífico, certo? Mas se por um acaso eu percebesse qualquer coisa que fosse violento, eu já chamava o meu esposo, era no caso, no meu pensamento. Se acontecesse qualquer coisa de violência, eu já iria embora, porque eu não faço parte dessas coisas. Eu não gosto disso, tá? Não compactuo com violência, com quebra-quebra, não compactuo com esse tipo de coisa. Então, não estou aqui para passar pano para ninguém, e eu defendo o seguinte, que se tiveram ali os bolsonaristas e pessoal de direita que, inflado com aqueles que estavam infiltrados, quebraram, devem ser responsabilizados pelos seus próprios atos, certo? Não tinha nenhuma criança ali. As pessoas que estavam ali quebrando aquelas coisas eram todos de maior, sabiam muito bem o que estavam fazendo e também das consequências, certo? Então não estou aqui para passar pano para ninguém. O que é certo e o que é errado. Não sou esse pessoal aí da esquerda que, vendo coisas erradas, ainda querem passar pano e sempre tem um mais. Não tem mais. Se estavam para se manifestar pacificamente, ok, esses merecem a liberdade para casa, não mereciam nem ter passado por o que passaram ali, certo? Ser levado tudo no mesmo balaio, isso aí eu não concordo, tá? Agora, quem estava ali no quebra-quebra, infelizmente,
né, vai ter que aprender da pior forma possível, que não se consegue nada na violência, certo? A gente que é de direita, a gente não se mete com atos assim, igual o pessoal de esquerda, a gente é diferente, a gente não faz esse tipo de coisa, certo? Então, se é que pelo caminho aí se perderam e fizeram algo de errado, infelizmente vai vir aí as consequências. Mas eu acredito o seguinte, que 90% dessas pessoas que foram presas não estavam nesse quebra-quebra, não foram ali para quebrar nada, só estavam se manifestando e foram levados aí juntos, tá? E é nisso que eu acredito, que eu tenho quase certeza disso. E que os verdadeiros culpados mesmo que quebraram, se bobear, não estão nem ali presos. Se bobear, já só quebraram e foram embora e saíram fora, não foram nem presos. Por quê? Porque já foram ali para isso, certo? Então, pessoal, sobre a CPI, eu acho muito estranho o Lula, tá? Ele ser contra a CPI. Eu acho que o mais interessado é o governo federal, né? De trazer aí para a sociedade, né, o desdobramento do que realmente aconteceu. Quem estava errado, quem estava certo, quem foram os culpados, né? Quem foram os infiltrados, quem foram as pessoas que participaram daqueles atos ali. Eu acho que o governo federal deve isso para a sociedade, né? E eu acho que quando o Lula fica contra essa CPI, isso aí traz uma certa desconfiança para o povo, né? Traz aí uma certa desconfiança, tipo, por que ele não quer que investigue? O que ele tem a esconder? Tem algo a esconder? Não, se não tem nada, então por que ficar contra? Apoia e deixa aí que os órgãos responsáveis investiguem e tragam à tona aí a verdade, né? Eu vou ler um pedacinho da entrevista que fala aqui, ó, que fala o seguinte, ó, logo após os atos que aconteceram em Brasília, no dia 8 de janeiro, parlamentares se organizaram para conseguir assinatura suficiente para a abertura de uma comissão parlamentar, né, de inquérito, a CPI, para investigar os atos. No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se posicionou contra a instauração de uma CPI. Quem está falando isso aí é a CNN, tá, pessoal? Destacando que autoridades já estão apurando os fatos. Segundo Daniela Lima, âncora da CNN, uma base importante e articulada do Congresso mantém ainda assim a intenção de coletar as assinaturas. Fontes ouvidas pela CNN explicam que uma CPI poderia diluir as pautas e atenção para projetos do governo no Congresso, o que poderia dificultar a articulação e a aprovação deles, além de ser grande foco de atenção à imprensa. Ao mesmo tempo, um receio de parlamentares que apoiam o inquérito seria uma possível instauração e uma investigação contra o governo federal, narrativa que alguns senadores e deputados da oposição tentam emplacar. A CNN, Soraya Tronic, da União Brasil, afirmou que defende uma CPI séria, célere e imparcial. Segundo a assessoria da senadora, o requerimento conta com apoio de 33 senadores que estarão na casa na próxima legislatura, a partir do dia 1º de fevereiro. O mínimo necessário de assinaturas são 27. Ao todo, são 45 senadores em exercício que apoiam a abertura da CPI, tá? Pessoal, eu acho muito bom que faça sim essa CPI para ser investigada aí o que realmente aconteceu. Muita gente está presa inocente, muita gente precisa voltar para casa e para suas vidas. E os verdadeiros culpados devem ser aí investigados e punidos. Agora, o que não se entende, né, é porque o mais interessado, que deveria ser o governo federal, não quer aí a abertura dessa CPI, né? Ó, na CBN tem uma outra notícia que fala, ó, enquanto o Senado força a abertura da CPI dos atos do dia 8 ali, né? Lula Lula é contra por temor dos militares. A CBN está falando isso, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui, ó. O requerimento de Soraya Tronic, do União Brasil, tem assinaturas necessárias
e a senadora articula com Rodrigo Pacheco, também favorável, pela leitura na volta dos trabalhos. Lula é contra a CPI. Vera Magalhães aponta o temor do presidente pelo acirramento da relação com os militares. Ele vai se ver diante de seus eleitores defenderem a CPI. O próprio governo pode acabar tendo que ceder, analisou, tá? Olha, se é por conta dos militares ou se não é por conta dos militares, se é por medo de alguma coisa ou não, eu não sei. Eu só sei dizer o seguinte: tem que sim ser investigado, deve ser investigado. Foi aí uma coisa que aconteceu, né? Um problema aí que aconteceu em Brasília e que tem gente presa, tem o governador Ibanez Rocha afastado do seu cargo, né? Tem aí o comandante da Polícia Militar que também está preso, né? E várias outras prisões aí, inúmeras prisões, né? E precisa ser investigado, sim, precisa dessa CPI, sim, uma CPI imparcial e séria, né? E que venham aí trazer à tona o que realmente aconteceu nesse dia 8 de janeiro e que venha a ser resolvido, certo? O porquê do Lula não querer, isso aí é suspeito na minha opinião, tá? Pessoal, deixa aí pra mim o teu comentário, fala pra mim o que você acha, por que o Lula não quer essa CPI, tá? E me fala aí o que você acha disso aí que tá acontecendo aí no Brasil, dessas manifestações que aconteceram no dia 8. Fala aí pra mim o que você acha dessa situação aí, tá? E não esquece de se inscrever no meu canal e deixar o teu like, é muito importante. Me ajuda aí a chegar nos 100 inscritos, ok? Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.